7,14, leria que uma virgem que é solteira conceberia um filho. Este era um uso possível, mas irregular, visto que a palavra só pode se referir ao estado de solteiro. No texto, a criança imediatamente em vista era o filho do profeta e sua esposa, Isaías 8,3, que servia como sinal para Cais de que os seus inimigos iriam ser derrotados por Deus. Por outro lado, o leitor daqueles dias devia ter se sentido extremamente incômodo com este uso da palavra, já que sua conotação primária é virgem e não solteira. Assim, a tradução clara do grego em Mateus 1,23, por meio da qual esta palavra é traduzida por virgem, satisfaz sua implicação mais plena. Então, não haveria nenhum constrangimento para Isaías quando sua esposa concebeu um filho dele, considerando que a palavra alma permitia esse sentido. Também não há confusão no entendimento que Mateus tem da palavra. Olha só, claramente, então, que se referia assim a Mateus 1,23, né? A palavra visão no hebraico é azon. Visão, azon, muito parecido, né? Azon com visão, né? Nenhuma das 34 ocorrências desta palavra aparece antes de 1 Samuel, e a sua maioria está nos livros proféticos. O termo razão parece sempre, quase sempre, significa um meio de revelação divina. Primeiro, diz respeito ao meio em si, a uma visão profética pela qual as mensagens divinas são comunicadas. Prolongar-se-ão os dias e perecerá toda a visão. Ezequiel 12:22. Segundo, esta palavra descreve a mensagem recebida por visão profética. Não havendo profecia, visão, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Provérbios 29:18. Finalmente, Azon retrata a totalidade da mensagem profética, como está escrito, visto em Isaías, filho de Amós. Isaías 1:1. Assim, a palavra inseparavelmente relacionada com o conteúdo de uma comunicação divina enfoca o meio pelo qual tal mensagem é recebida. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão manifesta. 1 Samuel 3:1. Primeira ocorrência da palavra, em Isaías 29:7. Esta palavra significa sonho não profético. Isaion, visão. Este substantivo, que ocorre 9 vezes em Joel 2:28, diz respeito a uma visão profética. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Em 2 Samuel 7:17. Primeira ocorrência bíblica, Isaion se refere à comunicação divina, e em Jó 4:13 a um sonho comum. Azan, ver, escolher por si mesmo, procurar. Este verbo aparece 54 vezes em todos os períodos do hebraico bíblico. Os cognatos desta palavra aparecem no garítico, aramaico e árabe. Significa ver em geral. Ver em geral, Provérbios 22:29. Ver uma visão profética, Números 24:4, e selecionar por si mesmo ou procurar, Êxodo 18:21. Primeira ocorrência da palavra, em Lamentações 2:14, a palavra quer dizer ver em relação à visão dos profetas. Os teus profetas viram para ti vaidade e loucura e não manifestaram a tua maldade. A palavra visitar do hebraico é pakad.
pakad significa visitar, numerar, estar preocupado com, cuidar, fazer uma busca, castigar. Esta mesma palavra semítica antiga é encontrada no acadiano e no ugarítico muito antes de aparecer no hebraico. É usada mais de 285 vezes no Antigo Testamento. A primeira ocorrência está em Gênesis 21:1. O Senhor visitou a Sara no sentido especial de intervir em benefício de modo a demonstrar intervenção divina no curso normal dos eventos para ocasionar ou cumprir um intento divino. Essa intervenção é feita por meios milagrosos. O verbo é usado numa expressão é usada mais de 285 vezes no Antigo Testamento. A primeira ocorrência está em Gênesis 21:1. O Senhor visitou a Sara no sentido especial de intervir em benefício de modo a demonstrar a intervenção divina no curso normal dos eventos para ocasionar ou cumprir o intento divino. Esta intervenção é feita por meios milagrosos. O verbo é usado numa expressão que é única no hebraico e que mostra grande intensidade de significados. Tal ocorrência aparece em Êxodos 3:16, onde é usado 2 vezes em suas formas gramaticais diferentes para retratar a intensidade da ação. O texto lê literalmente: cuidando e cuidei, certamente vos tenho visitado e visto. Êxodos 3:16. O uso se refere à intervenção de Deus quando libertou os filhos de Israel da escravidão do Egito. O mesmo verbo em expressão semelhante também é usado para aludir à intervenção divina com o fim de castigo. Por estas coisas eu não os visitaria. Jeremias 9:9, que significa literalmente: por estas coisas eu não o castigaria. O uso hebraico também permite um uso que se aplica àquele que fala em sentido quase passivo. Este uso é chamado reflexivo, visto que retrocede àquele que fala. O termo pakad é empregado em tal sentido com o significado de perder-se, faltar-se, como em 1 Samuel 25:7. Nem coisa alguma lhes faltou todos os dias que estiveram no Carmelo. Contudo, o uso mais geral do verbo em todo o Antigo Testamento é o sentido de formar, reunir ou numerar tropas para marcha ou guerra. Êxodos 30:12. E com muita frequência em Números, com muito menos em 1 e 2 Samuel. Algumas traduções tendem a usar o significado levantar censo, mas este equivalente parece abranger só parte do significado real. O verbo é usado neste sentido 100 vezes nos livros históricos. O termo tem tamanha amplitude de aplicação de significados gerais que a Septuaginta grega e as versões da Vulgata latina usam vários termos para traduzir esta singular palavra hebraica. A palavra pakid, cuidador. Este substantivo derivado de pakid no sentido de numerar, reunir, formar tropas, significa possivelmente aquele que forma as tropas, por conseguinte oficial, comissário, 2 Crônicas 24:11. Outro exemplo deste significado ocorre em Jeremias 20:1. E Pazur, filho de Imer, o sacerdote que havia sido nomeado presidente na casa do Senhor.
A palavra viúva, almaná. Puxa, almaná, viúva. Viúva. Os cognatos desta palavra aparecem no aramaico, árabe, acadiano, fenício e ugarítico. O hebraico bíblico a atesta 55 vezes em todos os períodos. A palavra descreve uma mulher que, por causa da morte do seu marido, perdeu a posição social e econômica. A gravidade da situação era aumentada se ela não tivesse filhos. Em tal circunstância, ela voltava para a casa do pai e era sujeita à lei do levirato, por meio da qual um parente próximo masculino que sobrevivesse ao marido deveria gerar um filho por ela em nome do marido dela. Então disse Judá a Tamar, sua nora: fica-te viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande. Gênesis 38:11. Primeira ocorrência da palavra. Estas palavras constituem uma promessa a Tamar de que a desgraça de estar sem marido e sem filhos seria removida quando Selá tivesse crescido o suficiente para se casar. Mesmo que crianças tivessem nascido antes da morte do marido, a sorte da viúva não era nada feliz. 2 Samuel 14:5. Israel foi advertido a tratar com justiça as viúvas e outras pessoas socialmente em desvantagem, pois o próprio Deus era o protetor delas. Êxodos 22, 21, 24. Às vezes, esposas cujos maridos as confinam longe de si mesmos são chamadas viúvas. Vindo, pois, Davi para sua casa a Jerusalém, tomou o rei as 10 mulheres, suas concubinas que deixara para guardarem a casa, e as pôs numa casa em guarda e as sustentava. Porém não entrou a elas, e estiveram encerradas até o dia da sua morte, vivendo como viúvas. 2 Samuel 20.3. A Jerusalém destruída e saqueada é chamada viúva. Lamentações 1:1. A palavra viver no hebraico é hayá. 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 Viver. Este verbo, que tem cognatos na maioria dos outros idiomas semíticos, menos no acadiano, aparece 284 vezes no hebraico bíblico e em todos os períodos. No radical básico, este verbo conota ter vida. E Adão viveu 130 anos. Gênesis 5:3, significado semelhante ocorre em Números 14:38 e Josué 9:21. A forma intensiva de hayá significa preservar vivo. 2 de cada espécie meterás na arca para os conservares vivos contigo. Gênesis 6:19. Esta palavra também significa trazer à vida ou fazer viver. Eu habito com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos, e para vivificar o espírito dos abatidos, e para vivificar o coração dos contritos. Isaías 57:15. Viver é mais que existência física. De acordo com Deuteronômio 8:3, não viverá só de pão, mas que de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Moisés disse a Israel. Está aqui uma coisa mais que Deuteronômio 8:3. Aquilo que Jesus citou em Mateus 4, né?
quer te ajudar a ir mais longe. Além das passagens com até 50% de desconto, agora também temos pacotes completos com hotel e voos para destinos incríveis no Brasil e no exterior. Acesse agora mesmo o site da 123. Então, aquilo que Jesus Cristo citou em Mateus 4, né? Quando ele foi tentado, está em Deuteronômio 8:3, quando ele falou: não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Moisés disse a Israel: ames o Senhor teu Deus, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual passas a possuir. Deuteronômio 30:16. Palavra hebraica Rai, coisa vivente, vida. O uso desta palavra só aparece na fórmula de juramento. Como vive X, literalmente pela vida de X. Então disse ele: meus irmãos eram filhos de minha mãe. Vive o Senhor, que se os tivesseis deixado em vida, eu não vos mataria a vós. Juízes 8:19. Esta fórmula invoca o poder de um superior para sancionar e declaração afirmada. Em Juízes 8:19, Deus é a testemunha do apelo de Gideão para matar seus inimigos, e essa declaração que eles trouxeram apenas sobre si mesmos. Uso semelhante ocorre em Gênesis 42:15, exceto que o poder invocado é de Faraó. Nisso sereis provados pela vida de Faraó, não saireis daqui senão quando vosso irmão mais novo vier aqui. Em 1 Samuel 1:26, Ana emprega expressão semelhante ao invocar o próprio Eli para atestar a veracidade da declaração anteriormente feita. E disse ela: ah, meu senhor, viva a tua alma, meu senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Só Deus jura pelo seu próprio poder. Porém, tão certamente como eu vivo e como a glória do Senhor encherá toda a terra. Números 14, 20 e 21. A forma feminina da palavra Hayá quer dizer ser vivente, e é especialmente usada para aludir a animais. Quando usada assim, a palavra distingue animais selvagens e não domesticados dos domesticados. A palavra conota que os animais descritos são indomados. Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selvagens, coisas viventes e todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Gênesis 8:1. Jó 37:8 usa Hayá para aludir a animais predatórios. E os alimárias entram nos seus esconderijos e ficam nas suas cavernas. Esta mesma palavra também conota animal feroz. Vinde, pois, agora, e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos: uma besta fera o comeu. Gênesis 37:20. A palavra descreve animais da terra em distinção aos pássaros e peixes. Em outra acepção, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Gênesis
1:28. Raramente Raiá representa animal domesticado, e terão estas cidades para habitá-las, porém os seus arrebaldes serão para os seus gados, e para a sua fazenda, e para todos os seus animais. Números 35:3. Às vezes essa palavra é usada para aludir a seres viventes, e do meio dela saía a semelhança de 4 animais, seres viventes. Ezequiel 1:5. Em tais passagens a palavra é sinônima da palavra hebraica nefesh. O plural do substantivo raim é uma palavra geral para se referir ao estado da vida em oposição ao da morte. Este significado acha-se em Deuteronômio 30:15. Veja que hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Note também Gênesis 27:16. E disse Rebeca a Isaque: enfadada estou da minha vida por causa das filhas de Et. Em uma segunda acepção, o plural significa vida ou os dias da vida da pessoa, e pó comerás todos os dias da tua vida. Gênesis 3:14. A expressão os anos da vida representa a mesma ideia, e foi a vida de Sara 127 anos. Estes foram os anos da vida de Sara. Gênesis 23:1. O fôlego da vida, em Gênesis 2:7, é a respiração que traz vida, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Gênesis 6:17. A árvore da vida e a árvore que dá a vida eterna e perpétua. Portanto, a árvore cujo fruto dá vida, e o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim. Gênesis 2:9. Em outra acepção, esta palavra sugere uma qualidade especial de vida, vida como presente especial de Deus, um presente de salvação. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente. Deuteronômios 30:19. O plural da palavra representa as pessoas que estão vivas ou os vivos. E estava em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. Números 16:48. Rai, vivo, vivente. Esta palavra tem cognatos no garítico, cananeu, fenício, púnico e aramaico. Ocorre em torno de 481 vezes no hebraico bíblico e em todos os períodos. A palavra rai é usada tanto como adjetivo quanto como substantivo. Usada adjetivamente, modifica homens, animais e Deus, mas nunca plantas. Em Gênesis 2:7, a palavra usada com o substantivo nefesh, alma, pessoa, ser, quer dizer pessoa vivente. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. As mesmas duas palavras são usadas em Gênesis 1:21, mas com um significado ligeiramente diferente. E Deus criou todo réptil e alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies. Aqui um nefesh, criatura vivente, é um animal. Deuteronômio 5:26 se refere a Deus como Deus vivente e distingue dos deuses, ídolos inanimados pagãos. A acepção relacionada a Rai descreve carne de animal ou carne humana, sob a pele ou carne crua. Em Levíticos 13:10, lemos que a lepra envolvia ver carne viva e crua, Rai. E o sacerdote o examinará, e eis que se há inchação branca na pele, a qual tornou o pelo branco, e houver alguma vivificação da carne viva na inchação, as mesmas palavras bazarrai são aplicadas à carne de animal morto e cru esfolado. Dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida, senão crua. 1 Samuel 2:15. Aplicando a líquidos, rai quer dizer corrente, é usado metaforicamente para descrever algo que se move. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. Gênesis 26:19. Em Jeremias 2:13 temos águas vivas ou águas que dão vida. Jeremias 17:13 e Zacarias 14:8. Cantares de Salomão usa a palavra em uma figura de linguagem que descreve a mulher casada. Ela é poço de águas vivas. Cantares 4:15.
A ênfase não está no fato de que a água flui, mas em seu frescor, não é estagnada e, então, é refrescante e agradável quando consumida. A palavra voltar é shub, né? Devolver, voltar, tornar, trazer de volta. Este verbo aparece em vários idiomas semíticos. Não no semítico púnico e no etiópico, inclusive no garídico 1550-1200 a.C. E em todos os períodos do hebraico. Ocorre em torno de 1060 vezes no hebraico bíblico e cerca de 8 vezes no aramaico bíblico, na forma de tube. O significado básico do verbo é movimento de volta ao ponto de partida, a menos que haja evidência em contrário. Na primeira ocorrência deste verbo, Deus disse a Adão, referindo-se ao primeiro casal: No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. Gênesis 3:19. Usado nesta ênfase, shub é aplicado especificamente para designar voltar ao longo de um caminho já trilhado. Assim tornou Esaú aquele dia pelo seu caminho a Seir, Gênesis 33:16. A palavra significa voltar para trás, como em Salmos 9:3, porquanto os meus inimigos retrocederam, ou inverter de direção, como em 2 Reis 20:10. Mas volte à sombra 10 graus. Pode significar o oposto de sair. Como quando o corvo que Noé enviou e aí voltava. Gênesis 8:7. Esta expressão também significa movimento meramente constante. O corvo voava para lá e para cá, constantemente. Em Gênesis 8:3, a palavra é usada para aludir ao retrocesso das águas do dilúvio. As águas iam, alak, e voltavam, shub, continuamente. O verbo também quer dizer voltar após, seguir. Eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada, Ruth 1:15. O termo shub pode implicar a cessação de algo. Neste sentido, a palavra supõe ir embora ou desaparecer. E mora com ele alguns dias, até que passe o furor de teu irmão. Gênesis 27:44. Diz respeito ao início da cessação de algo. Em alguns casos, a violência é o meio de fazer algo cessar, como pois farias virar o rosto de um só príncipe dos menores servos do meu senhor? 2 Reis 18:24. Em Isaías 47:10, o verbo indica tanto afastamento quanto destruição. A tua sabedoria e tua ciência, isso te faz desviar. No caso de voltar espiritualmente, metaforicamente, ao Senhor, shub significa afastar-se de segui-lo, Números 14:43. Deixar de buscar o mal, 1 Reis 8:35, e voltar a ele e obedecê-lo, Deuteronômios 30:2. O verbo também é usado em estreita relação com outro verbo para indicar a repetição de uma ação apresentada por outro verbo. Tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho. Gênesis 30:31. Meshubá, deserção, apostasia. Este substantivo aparece 12 vezes e em Oséias 14:4 se refere à apostasia. Eu sararei a sua perversão, eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Outros substantivos relacionados com o verbo shub ocorrem menos. O termo meshubá é encontrado 8 vezes e significa retorno ou começo. 1 Samuel 7:17, a resposta Jó 21:34. A palavra
Shubá ocorre uma vez com o significado de volta ou sossego, Isaías 30:15. A palavra votar, né? Votar no hebraico é nadar. Significa votar, fazer voto. Este verbo aparece nos idiomas semíticos, ugarítico, fenício e aramaico. Nas inscrições fenício-púnicas, o verbo, bem como o substantivo derivado dele, denota sacrifícios humanos e, em sentido mais geral, significa dádiva, presente. No Antigo Testamento, nadar ocorre 31 vezes. A distribuição do verbo está por todo o Antigo Testamento, livros históricos, legais, poéticos, mais raramente nos livros proféticos. Além do Antigo Testamento, o verbo aparece nos rolos do Mar Morto e no hebraico rabínico medieval e moderno. Porém, seu uso caiu depois do exílio. Homens e mulheres podem igualmente fazer voto. Números 30 lida com a lei relativa a votos. Quando o homem fizer voto ao Senhor, ou fizer juramento, ligando a sua alma com a obrigação, não violará sua palavra, segundo tudo que saiu da sua boca fará. Números 30.2. Também quando uma mulher fizer voto ao Senhor e com obrigação se ligar em sua casa de seu pai na sua mocidade. Números 30.3. A Septuaginta tem eu chamai, que significa desejar. A palavra neder, do hebraico neder, significa voto, oferta votiva. Este substantivo ocorre 60 vezes no hebraico bíblico e é usado muitas vezes, junto com o verbo 19 vezes, nem nenhum dos teus votos que houveres votado, Deuteronômio 12:17. O voto tem duas formas básicas, a incondicional e a condicional. A forma incondicional é um juramento em que a pessoa se obriga sem esperar nada em troca. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. Salmo 116:14. A obrigação está ligando a pessoa que fez o voto. A palavra falada tem a força de juramento que, em geral, não podia ser quebrado. Quando um homem fizer voto ao Senhor ou fizer juramento, ligando a sua alma com obrigação, não violará a sua palavra, segundo tudo que saiu da sua boca fará. Tudo o que disse, Números 30.2. O voto